Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jonathan Souza e vamos lá para mais um giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Então a partir de agora muita notícia do Cruzeiro, mas antes aquele pedido de sempre que você ajuda demais aqui o nosso trabalho, você deixar o like já desde o início, o like é importante e contribui demais para que o YouTube entregue esse vídeo para mais cruzeirenses. Então, custa nada, rapidinho, você vai estar curtindo, comentar bastante também, tá galera? Deixar bastante comentários aí embaixo também é importante demais. E fazer também um favor, clicar no botãozinho de hypar se você tiver hype disponível. E se hypar, comenta aqui embaixo que você hypou. Você só tem 3 hypes por semana. Se for gastar um hype aqui com o meu trabalho, por gentileza, deixa um comentário aí que você hypou, para eu estar deixando um comentário te agradecendo, mandando um áudio ali te agradecendo pela moral, pelo apoio. Beleza? Se não tiver hype, é só comentar hype aí embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha um hype, mas queria ajudar. E também aproveitar as promoções aí embaixo, Mercado Livre e Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Produtos chegando a 60% de desconto, então não perde essa oportunidade. Confere, link na descrição, Mercado Livre ou Shopee, para você comprar barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Vamos trazer e começar com essa notícia. O Cruzeiro confirma a transferência do atleta Japa ao Mirassol por empréstimo com vínculo válido até o final da atual temporada. Desejamos sucesso ao Cria da Toca nessa nova etapa aí da sua trajetória profissional. E na minha opinião, se não tiver passe fixado ou uma opção de compra, isso é muito bom pro Japa, vai dar sequência pro jogador em um time que vem numa crescente boa, né? Muito boa, é um dos principais times jogando um futebol dentro de uma competitividade muito boa. Já tem isso há uns 2 anos já que o Mirassol vem atuando e fazendo um bom futebol. Isso pode ser bom para o Japa. Não tendo uma opção de compra, é um excelente empréstimo. E, em tese, vai ter mais chance de jogar por lá. E apesar do Mirassol estar na zona de rebaixamento, está na Série A. O que vai dar rodagem para o jogador que é nível de Série A. Fora que ele também estão na Libertadores e é uma boa vitrine também. Então tem a questão que o time está na Série A, o time está na Libertadores, né? E mesmo que está na zona de rebaixamento, né? Beirinha ali para a Série B, mas está jogando ali contra equipes da Série A e pode movimentar o Japa, apareceu o Japa aí pro futebol e até mesmo dar rodagem pro Japa depois voltar pro Cruzeiro, né? Então é uma coisa importante. O que vocês acharam desse empréstimo aí? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Tá o Japa aí, desejando toda a sorte do mundo aí pro volante do Cruzeiro. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E nação, a informação é o seguinte: Christian já viajou para a Rússia, mas as pessoas envolvidas na negociação vivem um clima de tensão em relação aos exames médicos do atleta. A gente já falou isso alguns dias atrás, que o Christian iria fazer esse exame médico, né? Mas que há aquele certo medo, porque quando o Christian foi fazer os exames médicos no Atlético, no Bahia, né? Antes de ir para o Atlético Paranaense, né? Ali naquele período, o Grupo City chegou a fazer uma recomendação ao Bahia para não contratar o Christian, devido aos exames médicos, né? Naquele período. O jogador não fechou com o Bahia, foi para o Atlético Paranaense, deu tudo certo no Atlético Paranaense, jogou muita bola no Atlético, era um dos principais jogadores por lá, e depois que o Atlético foi rebaixado, ele veio para o Cruzeiro, fez os exames médicos no Cruzeiro, tudo certo também, né? E foi um dos jogadores, desde quando chegou no Cruzeiro, vestiu a camisa, foi um dos jogadores mais ativos fisicamente dentro de campo. Um dos jogadores que mais participa, que joga, não fica fora, não se machuca, e é um jogador importante nesse quesito. Mas pode ter alguma questão que não seja física, que pode dar BO nesse exame. A gente não sabe o que é, né? Mas
o Grupo City naquele período recomendou o Bahia não contratar o jogador. O que deve ser, eu não sei. Mas a informação é a seguinte, então o Christian já viajou para a Rússia, mas as pessoas envolvidas aí na negociação vivem um clima de tensão em relação aos exames médicos do atleta. E informação do Samuel Venâncio, tá certo? Então, existe esse clima, essa tensão, porque o que aconteceu lá atrás, já tem bastante tempo, mais de 3 anos isso, né? Prejudicou um pouco ele ali, principalmente a visão do mercado, porque o clube russo, né, sabe desse detalhe aí do Grupo City, né? Já chegou a ciência deles, então eles vão ser até mais rigorosos ali nos exames médicos. Mas a questão, se passou dos exames médicos, tá tudo certo, o Christian vai defender o Krasnodar da Rússia. E o Cruzeiro vai ganhar uma grana boa com essa venda. E se o Christian não der certo, né, nos exames, vai voltar e ajudar o Cruzeiro, né? Eu vi até alguns torcedores torcendo aí pro Christian não dar certo nesses exames aí para voltar pro Cruzeiro, né? Eu vi alguns torcedores do Cruzeiro comentando isso aí, mas desejo que dê tudo certo, porque se ele passar nos exames é porque a saúde dele tá boa. A gente pode desejar mal às pessoas, né, galera? Então, eu desejo que a saúde dele esteja a pleno vapor aí, que esteja muito bem aí. E o Cruzeiro também quer essa venda, né? O Cruzeiro precisa fazer essa venda. O Cruzeiro que já tá contratando o Wesley pro lugar aí do Christian, né? Contratou também o Gabriel Peck, né, para fazer a função ali de ponta. Então já tem essa questão aí de o Christian já tá meio que fora dos planos de um time titular. Se o Christian voltar agora, ele vai ter que brigar por posição ali na questão da mentalidade do Arthur Jorge. Se o Arthur Jorge já liberou o Christian para sair, é porque o Arthur Jorge já não estava contando mais com o Christian, pensando tanto no Gabriel Peck como também no Wesley que vai chegar aí, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, tendência aí nas próximos dias. A gente tem mais informações aí sobre esses exames médicos e a assinatura do contrato do Christian lá com o Krasnodar. Mas deixa a sua visão, a sua opinião, vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá? E eu vou trazer para vocês agora um trechinho da apresentação do Gabriel Peck, que apresentou agora há pouco à tarde, né? E a gente vai trazer alguns trechinhos e ele se emociona também. Eu vou trazendo o detalhe tudo para vocês a partir de agora. Deixa o like, tá, galera? Deixa o like para fortalecer, para ajudar a gente. Vamos acompanhar aqui o Gabriel Peck e eu vou comentando no decorrer também do vídeo, beleza? Olha aí. Pedro Júnior, boa tarde, Bruno Spindel. Peck, você nas redes sociais viu um movimento muito forte da torcida do Cruzeiro quando o seu nome apareceu vinculado, né, a uma possível vinda que acabou acontecendo, e o torcedor inundou suas redes sociais falando, vem pro Cruzeiro, vem pro Cruzeiro. Queria que você comentasse esse movimento, como é que foi para você sentir todo esse carinho antes mesmo da confirmação da sua contratação e o quanto isso te ajudou, claro, a vir pro Cruzeiro. Boa tarde. Realmente, eu fiquei muito feliz quando já cogitaram o meu nome aqui no Cruzeiro. A torcida realmente invadiu meu Instagram e eu acho que todo jogador ele gosta disso, né? De sentir esse carinho, né? Essa paixão. E o futebol brasileiro tem muito isso e o Cruzeiro com a grande torcida, né? Uma torcida enorme. Então, receber esse carinho de uma torcida tão grande como é a do Cruzeiro, eu me senti muito feliz e isso pesou muito na minha escolha de vir para cá. Tá vendo? Então, isso também muito em referência também ao Bahia, que era um outro concorrente do Cruzeiro, né? Quando você vai medir as torcidas aí, não tem nem comparação, né, galera? Então, quando o PEC foi olhar questão de torcida, o Cruzeiro, pelos números aí, tem ali 10, 12 vezes mais a torcida do Bahia. Então, acabou pesando muito a questão do torcedor. E também o torcedor invadia a rede social do cara, né? Chamando a atenção. Ele falou, gosto muito disso, né? Quem não gosta, né? O torcedor ir lá. E isso que, quando começou a cogitar meu nome, né? Eu já fiquei feliz. Imagina quando o torcedor invadiu meu Instagram para pedir para eu jogar no Cruzeiro. Isso aí que foi o diferencial para eu aceitar esse projeto, né? Mas tem um trechinho também aqui interessante. Eu vou trazer para vocês aí. Escuta aí. Peck, tudo bem? Seja bem-vindo a Belo Horizonte, né, a esse grande clube. Obrigado. Como é que você viu essa estrutura para você ter o melhor desempenho também, né? E as suas características. O torcedor te conhece, mas sabe que você é um atacante que defende bem também, né? Entra na característica e gosta do Arthur Jorge. Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, quando eu cheguei aqui eu fiquei impressionado com a estrutura do clube. Eu até brinquei depois, né? Falei com a minha família que tinha uma máquina que viu meu corpo todo. E eu creio que isso vai nos ajudar bastante, porque eles têm um carinho, um cuidado muito grande para a gente desenvolver
fora para dentro de campo trazer o resultado. E como você falou, eu tenho essas características de ajudar ofensivamente, mas eu sei que no futebol de hoje o ponta também precisa ajudar muito defensivamente, e eu espero poder mostrar isso dentro de campo o quanto antes. E isso é um ponto interessante, porque o Christian fazia muito isso, né? E é um jogador que meio que vem para substituir o Christian, mesmo que muita gente fala que não, mas acaba que o Christian saiu. O Cruzeiro tá trazendo também o Wesley agora, né? Que é uma função ali parecida e tal. Mas é aquela questão. O Peck, ele é um jogador canhoto que joga pelo lado direito. Então, teoricamente, ele vai jogar mais pelo lado do Arroio. Por exemplo, o Arroio que deve perder posição pro Gabriel Peck. E o Wesley chegando pelo lado esquerdo. O Wesley seria o jogador para substituir o Christian. Então, teoricamente, a gente vai trocar um pouco isso aí. O Wesley vai ser aquele cara que vai ficar um pouco mais lá na frente. E o Peck agora pelo lado direito vai ser o cara que vai voltar um pouco mais para ajudar na marcação, né? E papéis diferentes, porque quando era o Christian do lado esquerdo que ajudava a voltar na marcação. Tanto ele como o Wanderson também, né? Agora vai trocar os papéis, vai mudar o lado, vai pro lado direito, ali onde vai jogar o Gabriel Peck, ele que vai voltar mais para ajudar nas marcações. Mas tem um trecho que ele se emociona aqui, eu vou colocar na tela para vocês a emoção do Gabriel Peck, olha aí. A torcida do Vasco reagiu muito à sua contratação, à sua vinda ao Cruzeiro. Muito porque houve ali declarações também suas em relação ao clube, né? Que foi o que te criou, assim. O que o te fez, claro, vir ao Cruzeiro, mas como que fica agora essa relação com o torcedor do Vasco, que nutria uma esperança de que se você voltasse ao Brasil, seria para vestir a camisa do Vasco? Obrigada. Boa tarde. Eu fico muito feliz de receber o carinho, como eu falei, da torcida do Cruzeiro, mas é o que eu falei, todos sabem que eu sou cria do Vasco, eu cresci ali, né? Então eu sou muito grato ao Vasco, à torcida, lá eu vivi grandes momentos, mas agora a minha escolha optei pelo Cruzeiro porque eles apresentaram um grande projeto para mim, para minha carreira. É um clube que vem crescendo todos os anos, tem disputado grandes competições, então eu estou muito feliz e agora eu estou com o meu foco aqui para poder demonstrar todo esse interesse, toda essa confiança dentro de campo. Eu quero te desejar umas boas-vindas de volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco, mas pega quando for jogar contra o Vasco, hein? Eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão. Vou E aí? tentar não chorar aqui porque é difícil, porque eu vou até um pouco além, né? Às vezes a gente reclama muito da vida. E, cara, se você olhar a situação do Guizinho, poxa, a mãe dele um dia me mandou uma foto, sabe? Ver os machucadinhos, isso dói. E eu nunca vi ele triste. Por incrível que pareça, eu nunca vi ele reclamar de nada. E isso me faz pensar muito e eu levo ele como uma inspiração, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, às vezes reclama de um dia ruim no trabalho, reclama de... Às vezes a gente tem a comida na mesa e reclama porque queria comer carne ou queria comer outra coisa. E a gente olha pro Guizinho, cara, sempre com um sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por 1 milhão de cirurgias. Então, eu só tenho que dizer que eu amo muito ele. Que ele faz uns pedidos assim, ele não tem vergonha, ele fala mesmo. Mas ele sabe que ele mora no meu coração e o carinho que eu tenho por ele e pela família dele vai ser eterno. É da hora demais. Mesmo que um torcedor vascaíno, né? Mas você viu ali, né? Mostrou gratidão e ao mesmo tempo desejando sorte aí ao Gabriel Peck agora no Cruzeiro, né? Ele brinca ali, né? Tirar um pouco o pé aí quando for jogar contra o Vasco, mas desejando toda a sorte do mundo aí pro Gabriel Peck. E a gente que conhece aí o Guizinho das redes sociais, né? Sempre feliz, né? Sempre alegre e lutando sempre pela vida aí. Fez muitas cirurgias, vem fazendo isso há muito tempo e nunca teve aquela tristeza ali no olhar ou no rosto ali, né? Sempre com o sorriso estampado, né? É isso aí, né, galera? Ó, deixa aí a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente trouxe aqui, sobre essa apresentação do Gabriel Peck, o que vocês viram disso tudo aí. E tem novidade ainda no Cruzeiro, hein? Tem novidade no Cruzeiro. Tendência é que chegue mais uma contratação. Um primeiro volante deve chegar aí no Cruzeiro. Vamos aguardar pra gente
tentar entender quem vai ser essa peça aí que o Cruzeiro está buscando, né? Esse primeiro volante. Eu vou trazer agora para vocês, né, o jornalista Pedro Rocha, né? O Novaes, né? Vou trazer para vocês aí a fala dele em cima dessa possível contratação do Cruzeiro e também falando sobre Felipe Moraes. Felipe Moraes, que vem chamando bastante atenção, jogador que chegou no Cruzeiro com 9 anos de idade, cruzeirense, e que já está avaliado em 10 milhões de euros e fez gol amistoso recentemente ajudando o Cruzeiro, né, esse jogo contra o time uruguaio. Eu vou trazer no detalhe para vocês as informações tanto do Felipe como também a questão de um possível reforço que pode chegar no Cruzeiro, além do Wesley, tá? O Wesley, além dele. Vou trazer no detalhe, simbora. Primeiro eu vou trazer relação aí do Felipe Moraes, daqui a pouco sobre a questão do Wesley e mais um que pode chegar no Cruzeiro. Vamos lá. Se o assunto é reformulação no futebol brasileiro, olho no Felipe Moraes, meia de 17 anos do Cruzeiro, estreou no profissional semana passada, um moleque que hoje vale 10 milhões de euros. Eu vou contar para você a história dos bastidores desse moleque que é cruzeirense de arquibancada, é monitorado por gigantes do futebol europeu. Meus amigos, o Felipe Moraes é desses meninos que no primeiro toque a gente já vê o potencial que ele tem para ser geracional. Isso em toda a categoria de base. E para além de todo o talento que ele tem, nessa idade é muito importante, o comprometimento no dia a dia, a cabeça no lugar, um menino que não se deslumbrou com toda essa expectativa que tem no seu entorno, não foi para a noitada, longe disso. O que se fala é de um cara muito maduro para a idade que ele tem e focado no objetivo que ele tem, que é de ser um grande jogador no futebol mundial. E o legal nessa história, gente, além do potencial do campo e tudo, é que ele está no Cruzeiro desde os 9 anos de idade, é torcedor de arquibancada e viveu tudo que o clube pôde oferecer. Então, ele começou no futsal no Barro Preto, clube do Cruzeiro. Depois ele passa para o Society ali na sede campestre, passou a ter contato com a Salomé, torcedora ilustre, que era funcionária no Cruzeiro e faleceu de desgosto por tudo que aconteceu com o time em 2019. O Felipe, inclusive, tem uma foto com a dona Salomé. Isso aí foi trágico, né? A dona Salomé, né? Muito trágico, porque foi bem no período ali que tudo que aconteceu, né, o rebaixamento do Cruzeiro e tudo mais, e ela veio, infelizmente, a falecer aí, e muito em desgosto mesmo com tudo que aconteceu com o Cruzeiro, né? Aquilo ali foi um baque muito pesado, muito forte, e infelizmente a gente perdeu um torcedor, uma torcedora muito ilustre, né? Muito ilustre aí nesse período, né? E então, eu falo tudo isso porque pro cruzeirense eu imagino que tem um gosto ainda mais doce ver um moleque desse surgindo depois de ter passado na toquinha talentos como Vitor Roque e Estevão, que não deram dinheiro e muito menos retorno no campo para o cruzeirense. Então, o cruzeirense, saiba que vocês têm hoje uma joia a ser lapidada, um moleque que vai ganhar muita minutagem nesse segundo semestre da temporada de 2026 e vão ver o nascimento de um possível craque. É uma sensação revigorante desse novo Cruzeiro, desse novo estágio que o clube enfrenta no comando do Pedro Lourenço. Então desfrutem, cruzeirenses. E fez gol, né? Porque amistoso, ele vai ganhar tempo de jogo, tempo no profissional, mas se o Rio de fato correr para o mar, logo esse moleque que é torcedor de arquibancada, que viveu o Cruzeiro desde que ele se entende por gente, estará na Europa. Mas antes... Essa é a parte difícil. Ele é monitorado pelo Chelsea e também Atlético de Madrid. Joia do Cruzeiro renova com multa milionária. E a multa dele, galera, foi para 600 milhões, tá? A multa do Felipe foi para 600 milhões. E ele tem um preço já no Transfer Market aí, né, de 10 milhões de euros. Então, se quem quiser contratar ele agora, por exemplo, mesmo que ainda jogou apenas um jogo na equipe principal e jogou muito bem, né? Vamos, mesmo que é um amistoso, mas era um jogo assim amistoso, mas um jogo contra uma equipe grande do futebol uruguaio, né? Então, ele conseguiu ali fazer um gol, chorou, né? Por estar fazendo um gol pelo clube de coração, né? Ele que frequenta o Cruzeiro desde os 9 anos, mas é aquela questão. Se aparecer uma oferta daqui a pouco, um jogador que não foi muito experimentado ainda,
o Cruzeiro pode balançar e a gente pode perder um jogador que vem chamando bastante atenção, né? E o Cruzeiro vai dar a oportunidade. Eu sei que o Cruzeiro, a partir de agora, com essa nova ideia, e viu que dá retorno, tá, gente? Porque o Cruzeiro vendeu mais de 300 milhões aí, praticamente com jogadores que vieram da base celeste, né? Então o Cruzeiro fez mais de 300 milhões com isso. Então isso já dá aquele brilho nos olhos de, opa, dá pra ter retorno por aqui, né? Então foi o Kaique, foi o Cauã Prates, né? Foi o Batistella e tantos outros que podem também surgir vindo da base do Cruzeiro, né? Mas vamos continuar aqui. Vai atuar muitas vezes vestindo as 5 estrelas do Cruzeiro. O Cruzeiro perto de contratar o Wesley Ponta e também quer outro reforço antes de fechar essa janela de transferências. Eu vou te contar mais sobre isso, mas Samuel Venâncio trouxe mais cedo desse interesse em negociação do Cruzeiro para contratar o Wesley Gazova, jogador revelado pelo Corinthians, que pertence ao Al Nassr da Arábia. Seria por empréstimo, o Cruzeiro não vai desembolsar uma quantia significativa para trazer o Wesley. E além dele, o time está no mercado atrás de um volante. Aí eu conversei com algumas pessoas e me disseram, o Cruzeiro também não vai colocar muito dinheiro no mercado para trazer esse volante. Vai mapear bem o mercado e trazer esse jogador gastando o menos possível. Uma preocupação muito grande do Cruzeiro, não gastar mais, despejar rios de dinheiro no mercado como aconteceu em algumas temporadas. Pelo contrário, o Cruzeiro quer que aconteçam mais saídas para enxugar a sua folha salarial e aí sim conseguir ter uma margem de transferências no mercado. Então, perguntei sobre Sousa do Racing, sobre o Gregory, que foi falado há mais tempo, jogadores caros, tidos como caros, e é importante entender que o que pensa a diretoria está em perfeita sintonia com o que o Arthur Jorge quer. Então, o Arthur Jorge não vai fazer um pedido fora da realidade. O que eu ouvi foi que poucas vezes se viu uma sintonia tão grande entre comissão técnica e diretoria, pelo entendimento do que o Cruzeiro quer no futuro. Então, já gastou uma quantia significativa para trazer o próprio Gabriel Peck, o Rojas, o lateral esquerdo. Então, o Cruzeiro vai trazer o Wesley por uma oportunidade de mercado, o jogador vem por empréstimo, e também vai atrás de um volante sem gastar muito dinheiro. Ok? E se a gente for pegar e analisar, né, mesmo que muita gente não ache isso, o Cruzeiro gastou muita grana já com os 3 reforços que o Cruzeiro fez recentemente. Tem que colocar nessa balança o Gerson, porque é um reforço da temporada 2026. Tem que colocar na balança o Gabriel Rojas, que é o lateral esquerdo que veio na vaga do Kaique Bruno, e tem que colocar na balança também o Gabriel Peck. Então, Gabriel Peck, que custou acima dos 12 milhões de dólares, o Rojas, que custou acima dos 6 milhões, e o Gerson, e mesmo alguns cruzeirenses questionando, porque isso está acontecendo, tá? Eu sei que tem muita gente aí nos comentários aí falando, esses torcedores que estão questionando aí, sei não, que não sei. O pessoal tá comentando aí nos vídeos aí, eu tô acompanhando. Mas tem torcedor questionando as contratações. Vamos pegar aí por base as 3 contratações que o Cruzeiro fez, pegando desde lá do Gerson, que foi na temporada 2026, e você tem que incluir o Gerson nisso, né? O Gerson, o Gabriel Rojas e também o Gabriel Peck, né? O Gerson custou 30 milhões de euros, tá? Que isso dá 176 milhões de reais. E o Gabriel Rojas, né, o lateral esquerdo, que veio na vaga do Kaique, custando 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. E você junta com o valor também do Gabriel Peck. Gabriel Peck custou 12 milhões de dólares, tá? Então, juntando tudo isso aí, dá 19 milhões, né? Então, vamos juntar tudo. Dá o quê? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó. 273 milhões. Perto disso, nessa faixa aí. Vai depender muito da variação do dólar, do euro também, mas só nesses 3 jogadores o Cruzeiro desembolsou 273, perto disso, né, de 273 milhões de reais em 3 jogadores, né? E tem torcedor criticando, né? E aí o Cruzeiro, vamos no mercado agora para contratar um volante, mas eu não quero gastar tanta grana assim. Aí tem torcedor emburrado porque
tinha que investir alto, tem que trazer um jogador caro, tem que realmente pôr a mão no bolso. Cadê o investimento? Cadê o investimento daqui? Cadê o investimento dali? Não tá vendo que o Cruzeiro já gastou quase 300 milhões em 3 jogadores, que são jogadores que vão mudar o jogo do Cruzeiro. O Gerson já vem fazendo isso, o Gabriel Rojas pelo lado esquerdo vai fazer isso, eu tenho certeza absoluta, no lugar do Kaique, e lá na frente o Gabriel Peck. E o Wesley é uma oportunidade de mercado, né? Um jogador que chega de graça, né? Eu não sei se vai ter passe fixado, se vai ter uma obrigação de compra ou se nem vai ter nada disso. No final do contrato ele vai embora e pronto. Mas é um jogador que vem totalmente grátis. E o Cruzeiro talvez vai pagar só uma parte do salário, né? E o time que detém os direitos federativos dele paga a outra parte. Então é uma oportunidade de mercado que pode ajudar e contribuir demais com o Cruzeiro, né? E depois um volante, mas o Cruzeiro não pretende colocar a mão no bolso e soltar rios de dinheiro para contratar esse volante. Pode ser que venha uma opção aí praticamente grátis, né, que chegue de frutos no Cruzeiro, e pode também chegar um jogador por empréstimo aí para contribuir também. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, tá certo? Chegou até o final desse vídeo, você vai comentar aqui embaixo, fiquei até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais no nosso trabalho aqui. Nossa meta, ó, 700 likes, quem puder ajudar, deixando o like, tá certo? Clica no botãozinho de hypar, se você tiver hype disponível, clica no hypar e comenta que você hypou. Vai aí nos comentários, ó, tô hypando aqui o vídeo pra ajudar, pra fortalecer o canal, tá certo? E eu vou estar deixando um comentário te agradecendo. Se não tiver hype, comenta hype aí embaixo nos comentários. Vai lá, escreve lá, HYPE. Eu vou saber que você não tem o hype, mas queria ajudar. Então escreve hype aí nos comentários, que eu vou estar também deixando um comentário te agradecendo, tá certo? E aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto, e tá ajudando o nosso canal. Certinho? Obrigado a você, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!